Deixa eu te perguntar, tu estava falando a respeito da depressão, aquele momento que você falou que era um momento familiar muito complicado. Sim. O que exatamente estava acontecendo dentro de casa para que você... A não ser a questão financeira que você me disse. Não, mas você tá falando do começo. Isso. Não, o episódio da depressão foi recente. Eu não sabia. Foi recente, 2017. Ok. 2017. Que foi quando você começou a fazer o streaming. Foi quando eu comecei a fazer. Na verdade, eu já tinha começado a criar alguns conteúdos ali pra internet, mas já tava trabalhando nessa área de games que eu gostava. Mas aí deu tudo errado. E foi isso que te deu uma afundada nesse momento? Cara, sim? Foi muita coisa, porque eu tava numa fase em que eu tava querendo descobrir o que eu queria fazer. Eu tinha cortado relação com a minha família, né? A minha família de sangue, eu tinha cortado, porque eu comecei em 2017, eu tava num relacionamento e eu comecei a procurar fazer terapia, psicanálise. Tá. E aí na psicanálise eu comecei a mexer em muitas gavetas e coisas do passado, da infância, principalmente dessa parte mesmo de infância e pré-adolescência e coisas que como foram vindo à tona, que foram muito pesadas. Eu assisti no Flow você falando, teve um episódio de abuso lá atrás. Então, assim, cara, abuso sexual, acho que o abuso psicológico, de você ser uma posse, né? De existir, eu acho que dentro da sua casa, coisas que você olha assim e você fala, cara, é muito... Hoje eu olho e falo assim, putz, velho, eu queria ter uma família em que eu olho e falo assim, uma relação te tira um pouco da... É a inocência mesmo. Depois Irmão, que você perde isso, a vida muda, cara. As experiências que a gente tem familiares na infância, como as que você passou, como que todos nós passamos algum tipo de experiência, obviamente a tua foi muito dura e tudo mais, nos marca para sempre e cria e molda a nossa personalidade. É muito louco como a infância, ela basicamente pavimenta a estrada pro resto da tua vida. E por mais assim que eu sempre fui essa pessoa de buscar me relacionar e ter amigos, eu percebia que eu sempre tive muita raiva em muitas coisas. Eu sempre tive muita raiva, eu sentia muita raiva, eu tinha muita raiva. Minha mãe falava que eu tinha muita raiva com ela e ela não sabia o que era. Sabe? Só que o seu cérebro, ele vai, de alguma forma, bloqueando aquilo, deixando aquilo de lado, escondendo aquilo para você mesmo. E eu acho que você vai passando isso, só que vai internalizando de uma forma que cada um tem um jeito. Então, eu olho assim e falo várias coisas. Hoje eu consigo entender as atitudes que eu tive na minha infância e na minha pré-adolescência, que eu falo, mano, que doideira, velho, não era culpa minha. Isso eu acho que é um negócio, porque eu virava e falava assim, mano, eu não quero ir pra balada. Quando eu era, tipo, sabe, negócio de matinê, eu odiava matinê. Eu odiava ver o relacionamento assim, tipo, eu nunca tive na época da pré-adolescência e da adolescência, aquele desejo louco de, nossa, eu preciso ficar com uma garota, eu preciso sair pra paquerar. Eu olhava aquilo e, de alguma forma, aquilo não me fazia bem. E eu não entendia o que era. E eu olhava e falava assim, mano, será que eu sou estranho? Né? Será que por que eu não sinto isso? Né? E várias outras coisas que eu acho que você vai vivenciando e que você não sabe o que está acontecendo, né? Em relações, às vezes você vê relações do seu amigo, da sua amiga, na casa dele, você olha a família, você olha e fala assim, nossa, é assim, sabe? Total. Então, eu acho que hoje eu olho e eu consigo entender e olhar e falar assim, caramba, velho, é uma paz de você saber que você não era tão diferente, né? Porque eu acho que a gente vive isso hoje o que eu busco, né, nas streams, na tribo, é você poder ter um lugar onde você se aceite. Que eu acho que é isso que muitas vezes as pessoas mais machucam. Ela olha aquilo e ela fala assim, putz, eu tenho que ser desse jeito, eu tenho que ser daquele jeito. E aí, eu acho que quem passa por isso mais sabe, assim, de você olhar e falar assim, caramba, velho, você não quer ser daquele jeito. Muitas vezes você nem sabe o porquê que você é daquele jeito, a culpa não é sua, mas você não consegue, a sua cabeça, ela fez com que quase que apagasse, e aí através de um trabalho de psicanálise ou alguma outra terapia, você relembra e traz muitas coisas que é muito duro, mas eu falo assim, mano, que bom que eu fiz, sabe? Que bom que é um negócio em que hoje
todo aquele peso, eu acho que ter essa lucidez de saber que é uma merda, que eu não queria ter passado, que eu não desejo pra ninguém, não é legal, não forma, acho que caráter, não forma a resiliência, é outra coisa. Sim. Tipo, cara, você... as coisas que me trouxeram até aqui, eu não gostaria que filho nenhum tivesse isso, mas é o que me trouxe até aqui. Então, não é um motivo de Você está falando especificamente do episódio de abuso. Mas assim, eu acho que quando você tem o episódio de abuso, é uma das coisas, né? Porque ele acaba sendo uma semente de muitas outras coisas. Porque assim, o abuso sexual é uma coisa que ele te marca, ainda mais quando eu acho que é dentro de casa, numa relação, né, onde você tinha que ter a maior segurança do mundo. Porque com a sua mãe foi o exatamente. Né? Então, eu acho que assim, quando você tem esse tipo de coisa, é um episódio. Mas aí depois vem outra coisa de você, tipo, cara, você receber como se... É um golpe, né? De você dar o seu nome, que é o que você tem pro seu pai, não ter problema na empresa, e ele falir a empresa com o seu nome, você tem dívidas, né? Eu acho que são relações que você olha e fala assim, mano, que merda. Mas isso foi fazendo com que eu fosse criando um casco onde você fala assim, cara, eu vou sobreviver, eu vou ser uma pessoa que eu preciso lutar. Só que isso também te traz cicatrizes, isso também te traz marcas, isso te traz coisas que por mais que hoje a vida seja boa, eu acho que eu consigo tentar balancear ao máximo de olhar e falar assim, mano, que merda, né? Quando eu olho, eu falo assim, Deus, obrigado por tudo. Mas de vez em quando ainda te pega, de vez em quando ainda te... Pega, apesar de você ter conseguido direcionar essa energia de uma maneira muito produtiva e tudo mais, ainda você toma uns baques. Eu acho que é você ter a consciência de que você vem pra cá aprender alguma coisa. Se é isso que eu tenho que aprender, eu vou tentar levar da maneira melhor possível. E aí eu vou tentar ser grato, né? De virar e falar assim, cara, que bom que eu posso curtir coisas que hoje eu não poderia curtir, ou pode ser que em alguma outra vida eu não conseguia curtir. Claro. Então eu acho que você não consegue olhar e dar o valor quando você não sabe o quanto aquilo vale. Né? Então eu acho que assim, é aquilo que eu falo muitas vezes, eu falo, cara, você só dá valor ao seu pé quando você vira e chuta uma quina, ou você quebra o seu pé e você acorda e não consegue ir no banheiro. Exato. Você só sabe que você tem um dente quando o seu dente tá lá doendo tanto que você não consegue comer e fala, que merda, eu não consigo nem respirar de tanta dor de dente. Então, eu tento olhar e falar assim, cara, eu não vou olhar só as coisas ruins que aconteceram. Eu vou ser grato às coisas boas que estão acontecendo, mesmo que pareça que isso não é coisa boa, porque a pessoa, ela pega as coisas boas para ela e ela acha que aquilo ali é o que tem que acontecer, né? Tipo assim, eu tenho emprego. Eu não agradeço todo dia que eu tenho emprego, até eu ser demitido e pedir pelo amor de Deus para eu conseguir um emprego novo. Ué, e todos os dias que você estava empregado e você fica, né? Eu acho que... Os relacionamentos amorosos que faz um casamento, eu casei 13 anos. As pessoas, por que não deu certo, meu irmão? Tem um filho, 13 anos de alegria, vou eu ficar também focando ou até mesmo quando acontece alguma coisa, sei lá, tem uma traição no casamento. Isso. Aí você fala, nossa, Deus me odeia porque ele colocou do meu lado uma parceira que me traiu. Mas você agradeceu a Deus todos os 13 anos, ou 15 anos, ou 10 anos, ou 5 anos que você teve do lado dela acordando e não tinha acontecido nada? É difícil pensar assim, é difícil, mas quando eu olhei e tento racionalmente olhar, porque quando deu a merda mesmo... Eu acho que a única forma que eu consegui foi olhar e ter um discernimento e falar assim, cara, se eu não for muito racional e se eu não fizer o que eu preciso fazer, como se fosse uma fase de videogame, você tá ali tentando. Se você não parar e falar assim, cara, eu preciso fazer isso, não adianta eu passar nervoso, não adianta, eu posso até estar nervoso, mas eu não posso, né, fazer deixar com que isso aquilo te derrube, né? Com que aquilo impacte. Eu posso estar com raiva, eu posso estar nervoso, eu posso estar, triste, mas aí eu olhei e tentei racionalmente falar assim, cara, eu vou fazer isso, o que precisa ser feito. E eu acho que eu sinto muita falta, assim, dessa época onde você é colocado numa situação de uma pressão tão grande que porque eu gosto da pressão, eu gosto da competição. E aquele momento da minha vida foi um momento que eu virei e falei assim, cara, eu vou fazer isso, vai doer, mas eu vou tentar fazer isso da forma mais digna e da melhor forma possível. Então eu acho que isso daí eu consegui levar, que foi o que eu falei no Flow, tal da vida é bela. Tipo assim, cara, você tá no meio da merda, você tá no meio da guerra, você tá num campo de concentração, tá tudo horrível. Você vai ter que passar por aquilo, irmão.
Não tem nada que você vai fazer que não vai te fazer passar por aquilo. Ah, mas é muito difícil passar por uma forma digna? É muito difícil. Mas você que vai escolher se vai passar ou não. E aí, quando eu olhei e eu tive, eu acho que pelo menos essa clareza de olhar e falar assim, cara, eu posso fazer desse jeito. E aí eu comecei. Aí, primeiro dia, segundo dia, e eu fui documentando isso. Porque eu fui gravando stories, eu fui nas lives, eu fui fazendo uma forma onde as pessoas foram vendo essa evolução, foram vendo que, mas pô, o que você faz pra vida melhorar? Eu falo, mano, não seja um cuzão. Mas você era um cuzão? Todo mundo é um cuzão, cara. Todo mundo. Até o momento que você fala, eu não vou ser mais um cuzão. Mas o que significa não ser o cuzão? Cara, significa você estar almoçando e você vê no vidro alguém lá do outro lado da rua que não tem o que comer e você consegue comer a porra da sua comida tranquilamente, levantar, pagar a conta e ir embora e não oferecer um prato para aquela pessoa, ou não, se você não tem o dinheiro para oferecer um prato, pegar e separar um pouco e pedir para, né, embrulhar e você levar para aquela pessoa. Quantas vezes você olha e você fala assim, mano, esse problema não é meu? E na minha cabeça, quando eu olhei e falei assim, cara, não ser um cuzão é não fingir que esses problemas ao seu redor todo dia estão acontecendo, eu acredito que as coisas tendem a melhorar. Então, mas pô, o que eu escuto muito, eu queria ter a condição que você tem hoje para ajudar as pessoas financeiramente. Eu falo, cara, você tem a coisa mais rica. Porque você está falando que você não tem condição porque você está desempregado, que você está sem estudar, então você tem tempo, irmão. Você está na minha live aqui gastando seu tempo. Não que não seja bom, mas se você tem tempo, vai em algum lugar e ajuda com o tempo. Sim. Você vive num mundo onde você se engana dizendo que você gostaria de ter um dinheiro para ajudar os outros. Você gostaria só de ter o dinheiro. Ajudar os outros, porque tempo você tem. Entendo. Se você tem tempo e não ajuda, se você tiver dinheiro, você também não vai ajudar.